Fala meu amigo, fala minha amiga, muito prazer, professor Felipe Fazolino na área de novo, Plano de História no ar mais uma vez e hoje é dia de A Revolta dos Malês. Essa aula sobre a Revolta dos Malês vai ser dividida em 3 partes. Vamos falar sobre o contexto histórico, não só brasileiro, mas também o africano e europeu e até mesmo sobre os Estados Unidos. A gente precisa entender como foi a organização de mais uma revolta de escravizados dentro de Salvador, dentro da província da Bahia. E uma terceira, quais foram as consequências? Eu te digo que as consequências elas não foram apenas as punições. Tiveram outras cositas mais que tu só vai entender se você compreender bem o primeiro ponto que vai começar agora. Meu povo, preste atenção. Para a gente começar a entender melhor a história, especialmente se tu está no ensino médio, especialmente se você está trabalhando para o vestibular, você precisa conseguir articular conhecimentos, articular eventos, articular fatos, articular ideias. E dentro da história você precisa ter consciência de simultaneidade. As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo em diferentes lugares e têm relações diretas e indiretas. Por isso que para tu entender melhor a Revolta dos Malês, a gente tem que voltar para um contexto. Primeiro, a gente tem que olhar aqui para dentro do Brasil. Estamos em 1835, porque a revolta ela foi, teoricamente, ali do dia 24 para 25 de janeiro de 1835. E, porra, tu que já é craque em história, tu já se ligou que nessa década, nesse período, o Brasil estava sendo governado pelos regentes. Como assim? O que é isso de regente? Os regentes, gente, o período regencial foi uma marca muito marcante, literalmente, dentro do período imperial, pois ele é um período de governo de políticos que não fazem parte da família real, que assumem o poder no lugar do imperador no momento que Pedro I abdica do trono e vai para Portugal e Pedro II ainda é um bebezinho de 5 anos e não poderia governar. É aí que entra o período regencial. E tu se lembra, claro, esse período regencial ele foi marcado por muitos conflitos, muita turbulência, quase um caos tão grande, segundo a elite, e fez com que Pedro II, em 1840, tenha sua maioridade antecipada justamente pois a crença de alguns políticos brasileiros era que apenas ele, Pedrinho II, em sua pessoa física no poder com a coroa, iria conseguir estabelecer o equilíbrio e a ordem no Brasil. Será? Então, nessa época do período regencial, a gente sabe que ocorreram várias revoltas, umas antes, umas durante, outras depois da Revolta dos Malês. A Cabanagem, a Sabinada, a Balaiada e tantas outras, como a própria Farroupilha e a Revolta dos Malês, que não foi a primeira revolta de escravizados na Bahia, tá? Não foi. O século XIX na Bahia é um século XIX, viradinha do 18 para o 19, é um período de muita contestação. Contestação por quê? Porque a gente volta lá para 1798 e você se lembra da Conjuração Baiana. Conjuração Baiana, que foi uma conspiração, que foi uma tentativa de fazer uma revolta / revolução dentro da província da Bahia, com o objetivo de tornar a Bahia independente, inspirados nos ideais da Revolução Francesa, mobilizado por homens pardos, negros, livres, escravizados, africanos, brasileiros. Isso tudo aconteceu na Bahia. Aí quando a gente vira o século XIX, essas pessoas em momento algum abaixaram a guarda e deixaram de resistir. Tanto que em alguns momentos, logo no início do século XIX, tivemos algumas revoltas na Bahia dos roçais com outras etnias, tivemos incêndios, ou seja, sabotagens em campos de plantação de cana, ou seja, canaviais, né, professor? Sequela. Então a gente vê que as pessoas que estão passando pelo sofrimento da escravidão, pela poda de sua liberdade, estão reagindo. Só que apenas em 1835, no período regencial, que os malês, os escravizados islamizados, eles vão se mobilizar para fazer um califado na Bahia. A província da Bahia, se a revolução tivesse sido concluída, viraria um califado inspirado nos califados africanos, inspirado no regime islamizado. Ou seja,
A Revolta dos Malês pretendia acabar com a escravidão e criar um califado na província da Bahia. Agora a gente precisa olhar um pouco para o que está acontecendo no continente africano. Porque a gente precisa saber como que esses escravizados islamizados vieram para o Brasil. Em que momento, em qual contexto e especialmente em que momento que etnias específicas como os Yorubás, que são conhecidas também como Nagôs, os Roçais e outras etnias da costa ocidental africana, alguns desses islamizados começaram a vir para cá. Porque quando a gente olha as informações, a gente sabe que esse tipo de pessoa, daquela localidade, naquela religião, naquelas etnias, estavam vindos para cá, sendo arrastados pelo tráfico negreiro, justamente ali no início do século XIX. Em Salvador, começou a ter muita similaridade étnica entre alguns povos que estavam chegando agora. Só que por que essa galera está vindo justamente nesse momento, nesse período? Algumas explicações são dadas. Primeiro, a gente tem que olhar para o século XIX, porque ocorreu a a independência dos Estados Unidos, ocorreu a Revolução Francesa e, consequentemente, ocorreu a Revolução Haitiana, a primeira e única revolução feita por escravizados e negros livres e pardos dentro de uma colônia que era a colônia mais rica da França. Isso tudo está acontecendo. E em 1815 tem uma regra que proíbe o tráfico negreiro de portugueses acima da linha do Equador. Todos esses contextos vão começar a mudar o foco, a origem, a fonte dos escravizados para o Brasil. Mas algo que vai empurrar ainda mais pessoas para essa situação é a Jihad de 1804, que vai formar o Califado de Sokoto, lá na costa ocidental da África. Quando a gente olha para esse califado e essa jihad, a gente começa a entender que estão acontecendo conflitos étnicos, religiosos e econômicos, justamente para conseguir ter uma mudança de poder em uma determinada região. E a consequência acabam sendo prisioneiros de guerra. Prisioneiros de guerra são levados para o tráfico de escravizados, para o tráfico atlântico. Então aí está uma possível explicação do porquê no século XIX, iniciozinho, está aumentando o fluxo de determinadas pessoas, determinadas etnias para a Bahia. Outra coisa maneira de você entender é a dinâmica das relações sociais e religiosas dentro de Salvador, porque havia em Salvador uma série de quilombos urbanos e o candomblé e o islã, eles eram duas religiões que conseguiam mobilizar melhor e fazer quase que uma teia de intercomunicação, interrelações entre essas pessoas libertas ou escravizadas dentro da região de Salvador. Isso provavelmente favoreceu a circulação das ideias e até a organização. Até porque tu tem que botar no coração que alguns escravizados que participaram, muitos deles, são aqueles chamados na época de escravos de ganho. Ou seja, são homens e mulheres que trabalham dentro do setor urbano com atividades que às vezes são atividades comerciais ou até mesmo prestadores de serviços. Tudo isso vai influenciar a circulação dessas pessoas pela cidade, circulação de pessoas na cidade. Quilombos urbanos, religião como centro catalisador do grupo, identificações étnicas, isso tudo você já começa a entender os ingredientes para a Revolta dos Malês. Agora vamos para a organização, porque a organização ela foi feita para ocorrer a revolta no dia 24 para 25 de janeiro. A ideia era dividir essa região de Salvador em 5 frontes. Cada um desses frontes seriam atacados por 5 grupos. Os homens especialmente, tá? Mas mulheres também, alguns escravizados, outros não escravizados, alguns pardos, que na época eram chamados de mulatos, já estavam todo mundo meio que sabendo o que vai acontecer. Tanto que estava programado para os festejos da festa de Bonfim. A revolta estava programada para a comemoração da Nossa Senhora da Guia. E dentro dessa comemoração tem a festa do Bonfim. Dentro dessas comemorações todas tem romarias pela cidade de Salvador, tem uma concentração de católicos muito grande em determinadas regiões e esvaziamento de outras regiões.
E a sacada desses malucos. A sacada dos caras não contava com um probleminha. Sempre tem um linguarudo. E neste caso foi uma linguaruda. Uma mulher nagô, ou seja, iorubá, chamada Guilhermina, fala, talvez despretensiosamente ou talvez propositalmente, para dois malandros. Um deles, um vizinho branco. E fala assim, olha, pô, tá ficando sabendo? De madrugada vai rolar, de madrugada vai rolar. Aqueles caras lá, aqueles muçulmanos, tudo, estão se organizando com facão, peixeira, alguns já estão até com uma garrucha velha, que na madrugada, quando todo mundo tiver de bobeira lá festejando pro Senhor do Bonfim, o pau vai cantar. Os caras vão sair matando todo mundo. Será que foi assim que falaram? Não sei. Mas o que a gente sabe é que uma nagô, Guilhermina, cagueta geral e fala, ó, vai rolar uma revolta de escravos. Só que aí que é o grande problema. A polícia da Bahia, as autoridades baianas não são mais trouxa, porque eles já estavam experimentados em revoltas de escravizados e eles não deixaram o movimento crescer. Antes de virar do dia 24 para o dia 25, juízes de paz, policiais, presidente da província e outras autoridades, todo mundo já estava sabendo o que ia acontecer, porque a dinâmica já foi caguetada, espalhada para todo mundo. Isso vai fazer com que as autoridades, junto até mesmo com pessoas do público, do povão normal, armadas, com medo de uma revolta de escravizados, começassem uma reação. O conflito aconteceu durante a madrugada e durou 3, 4 horas ou até mais. Esse conflito foi o maior conflito, a maior revolta de escravizados urbana dentro da América Latina. Os números de envolvidos variam muito. Tem sites aí na internet que falam de 1.500, mas tem artigos científicos de historiadores que falam que tem a casa de 600 envolvidos. Só que não é possível estabelecer quantos foram. Isso já mostra uma informação. 600 pessoas é mais ou menos 1% da população da Bahia naquele momento, que é de 65 mil. Olha só a grande mobilização para essa revolta, para acabar com a escravidão. E isso deixa marcas na história do Brasil. Tanto que a Revolta dos Malês, ela é lembrada para mostrar como que ainda no século XIX, no início, homens e mulheres, escravizados ou não, já estão se mobilizando e alguns pegando a mão em armas para conseguir conquistar a sua liberdade. Liberdade essa que, no caso dos malês, tem relação com a liberdade religiosa, porque eles são povos islamizados. Só que agora a gente tem que pensar na terceira parte. Essa terceira parte, ela tem a ver com as consequências. Prisões, torturas, enforcamentos. Teve um negócio de enforcar novo lá que precisaram construir, porque o antigo estava podre. Construíram um novinho e contrataram um carrasco. E olha que teve dificuldade para achar carrasco para matar tanta gente. Então isso está acontecendo. Alguns desses homens foram deportados de volta para a África. E quando eu digo África, eu não digo a região da onde eles foram retirados, a região de sua etnia, da sua nação. Eu digo África no sentido lato sensu. A galera tá nem aí. Pega aquele maluco que é nagô e joga num lugar que não tem esse tipo de pessoa. Etnicamente, culturalmente é diferente. Então isso acaba gerando problemas de relações sociais até mesmo em algumas partes do litoral africano. Te dar uma dica para tu pesquisar. Pesquisa sobre a Libéria, pesquisa sobre a Serra Leoa, pesquisa sobre o Benin e a relação entre aqueles que vieram da América porque foram escravizados e conseguiram voltar para a África. Dá essa pesquisada só. Só que tem um outro ponto fundamental. A repressão, o racismo, a violência contra esses homens e essas mulheres escravizados ou não aumenta. Até mesmo o combate ou a restrição à circulação dessas pessoas, dos libertos no caso, a partir da Lei número 9 de 13 de maio de 1835. Só que tem uma coisa que começa a pairar sobre a cabeça, e a Revolta dos Malês marca muito isso.
tem um negócio chamado haitianismo. O haitianismo é o nome dado para uma coisa que eu vou chamar aqui de um medo haitiano, que significa que ainda está recente na memória dos escravistas, dos senhores de escravos daquela época, a revolução, a vitoriosa revolução liderada por Toussaint Louverture, Jacques Dessalines e tantos outros dentro do Haiti, que acabaram com a escravidão por força própria e expulsaram dois dos exércitos mais poderosos do mundo, o do Napoleão e o da Inglaterra. A Revolução do Haiti, vitoriosa, libertando os escravizados, vai acabar gerando exemplo para outras regiões, porque a gente está na América, né, gente? A América, na Idade Moderna, era a região da escravidão racial. Então, se essa historinha de escravizado, conseguindo pegar mãe em armas, assassinando os seus senhores e se libertando, falar, é isso aí, acabou a escravidão, se essa história vira moda, segundo o pensamento dos escravistas, deu ruim. E é por isso que surge o medo haitiano, o medo do Haiti, o haitianismo. Os escravistas não estavam querendo nem um pouco que acontecesse aqui o que aconteceu lá no Haiti. Por isso que a repressão ela sempre foi muito grande e pesada. E para tu que está aqui, muito obrigado, tá? Não esquece de dar aquela curtida, não esquece de dar aquela ativada no sininho. E se tu não se inscreveu e ficou até aqui, é sinal de que tu gostou. Então, continua seguindo e eu te vejo na próxima aula.